Culto de missões. Vamos para Mateus 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Imagine em minhas mãos sementes e eu me encaminhando para tipos de terrenos e tendo a semente em minhas mãos, lançando em tipos de terrenos. É sobre isso que Jesus fala nesta parábola. A parábola do semeador. Aquele que lança a semente. Mateus 13. Vamos lá? Naquele mesmo dia, Jesus saindo de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Obrigado, Jesus, por tua palavra e por esta tua parábola. Eu te peço a força e a graça do Espírito Santo para ministrar esta palavra, onde nós denominamos hoje culto de missões, de evangelização. Me capacite para a tua glória, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, ressuscitado ao terceiro dia. Amém. Meus irmãos, em um dado momento no ministério de Jesus, ele começou a falar com a multidão através de parábolas. A palavra parábola é mais que uma ilustração. É um enigma. Os judeus chamam de machal, parábola, enigma, algo oculto, algo que não está claro. E, de propósito, Jesus ensinou esse machal, essa parábola, esse enigma. Jesus, ele começou em um dado momento a falar por parábolas, porque a multidão estava desprezando a sua fala, desconsiderando o que ele falava, por causa da dureza dos corações. Jesus mudou a sua mensagem, na maioria da parte, em um dado momento em seu ministério, por parábola. Porque, versículo 15 diz: porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos. Eles ouviram, mas de mau grado. E fecharam os olhos,
para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus resolveu falar por parábola, como um juízo de Deus para aqueles que não estavam considerando a sua palavra. Ele resolveu falar por parábola. E isso tinha que se cumprir, porque Isaías já tinha falado sobre isso, que há um versículo em Isaías, no capítulo 6, que Deus iria falar por parábolas por causa da dureza do coração das pessoas. E Jesus tinha que falar, porque já tinha uma profecia em Isaías que ele ia falar assim. Jesus não falou sempre assim. Tinha hora que ele falava claro. Mas em um dado momento ele disse: eu vou falar por parábola para cumprir a profecia e por causa da dureza do coração. E Isaías 6 fala exatamente isso, porque estava duro o coração, trancado os ouvidos para ouvir de bom grado, e entendimentos vedado, porque eles resistiram à palavra do Senhor. E nesta parábola que Jesus começa a falar em Mateus 13, em Mateus 13 começam-se 7 parábolas do reino dos céus. Se você contar as parábolas do capítulo 13, você vai contar 7 parábolas concernente ao reino do céu. Parábola é comparação. Como diz o doutor Sherry ali na Bíblia, como editor, a Bíblia Vida Nova, diz que parábola é você colocar uma coisa em comparação com a outra. É colocar uma coisa ao lado da outra. Então Jesus fala essa parábola do semeador, para comparar algo normal da agricultura israelita, que era semear, pois o país de Israel é um país agrícola. Veja que Cristo fala de trigo, figueira, videira. Seara. O que é seara? Aqui no Nordeste, mano. Roçado. Roça. Como é que chama a tua roça lá, mano? É roça? Roça. Em Paraíba chama roçado. Vou para minha roça. Alguns chamam eu vou para o meu plantio. Já é mais para o lado do sul, né? Que cada região. O Brasil é rico demais, né? Se aqui chama Girimum, em Ilhéus chama Abóbora. Então, o país de Israel era agrícola. E Jesus, usando da inteligência que ele tinha, o povo sabia, pois Israel era um país agrícola. E aqui está um semeador. Um semeador é o plantador. Olha aqui um semeador. Não é? Eu também planto. Ed também planta. Lá tem uma roça lá. Não é? Eu vi uma foto de Rogério lá colhendo os milhos, né? Então, esse ano a gente sofreu, porque eu pensei que era terra despreparada, mas a maldice que foi lá também aconteceu. Aqui tem uns milhos no quintal que eu plantei, já plantei outros. Na primeira vez que eu plantei, eu colhei 200 espigas no quintal. Na outra foi menos espigas, que eu plantei menos pés. Mas agora eu fiquei muito triste, porque se você for lá no quintal aí, tem uns 3 pés de milhos, que o milho, pode ir lá, tem um milho desse tamanho assim, sem exagero. Desse tamanho. E outro milho que não deu nada, mirrou. Uns pés, a maioria dos pés pequenos, e 3 pés gigantes. Eu digo, não, bem próximo do outro, tem cerca de 2 metros. Eu digo, o que tem nessa terra aí? Então, eu vou comer uns 4 milhos, uns 3 milhos grandões, e outros, umas cambutinhas pequenas. Bem, esse é o quadro desse semeador do quintal. Eu gosto de plantar. Não tanto quanto o Marlon, né? Mas eu gosto de plantar. Então Jesus Cristo sabia disso, e ele usou essa inteligência e trouxe a parábola do semeador. Algo que acontecia sempre em Israel. Porque para que o povo pudesse nunca mais esquecer e ficar marcado. Além da disciplina do juízo de Jesus por causa da dureza do coração, também Jesus Cristo ele usou um artifício literário de usar parábola para que as pessoas nunca mais esquecessem daquela fala.
Eu lembro que eu era criança, na 5ª série, e lá no livro de português tinha Parábola do Semeador. E a professora, um livro colocou, a editora, faz muito tempo, colocou, não lembro da editora, e para ensinar o português através da parábola de Jesus. Eu digo, então essa editora era de Jesus, né? Um dos servos de Deus. Nunca esqueci disso. Lá, tinha lá, 5ª série, Parábola do Semeador. Como assim chamava antigamente, na minha época, 5ª série, para estudar o português na parábola de Jesus. Que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, Jesus, ele disse que um semeador saiu a semear. E a primeira parte da semente caiu à beira do caminho e as aves do céu a comeram. Outra parte da semente caiu num solo rochoso, num solo cheio de pedras, onde a terra era pouca e logo nasceu. Perceba que nasceu rapidamente, visto não ter profunda terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Os espinhos não precisam, os espinhos são resistentes ao sol. Já aquela semente não tinha resistência ao sol. Outra, enfim, em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Bem, Jesus conta essa parábola, nós percebemos aqui que encontramos duas verdades nessa parábola. Tem mais verdades, para não ficar longos, duas verdades eu quero falar nessa parábola. Primeiro, a necessidade do semeador. Nós estamos no culto de missões, no culto de evangelização, no culto que desperta, nós falarmos de Jesus. Érica no começo disse, pregue onde você está. Então o culto de missões nos convoca a despertar, a continuar falar de Jesus para as pessoas, não é? Então, primeiro, Jesus mostra a verdade que é necessário um semeador. Vamos explicar aqui, o semeador é todo aquele que prega a palavra, não é só o pastor. Todo o crente nascido de novo, ele é um semeador. A semente é a palavra de Deus. Jesus explica isso mais na frente. Ele explica que a semente é a palavra, é a pregação da palavra de Deus. Cada vez que nós pregamos, a palavra está sendo semeada, a palavra está sendo lançada nas mentes, nos corações, nos ouvidos. E quando nós colocamos o versículo ali, nos olhos, a palavra está sendo lançada. Portanto, é necessário um semeador. Érica lê um versículo que combina muito com a pregação. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, tem que pregar. Paulo disse que nós temos que pregar a semente. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. É necessário que nós preguemos. Marcos 15:16, Érica também falou, ide e pregai. Essa palavra é para todos nós. Todos nós que já fomos regenerados, devemos e temos o privilégio de pregar a palavra. É necessário semeador. A palavra precisa de alguém que a leve. A palavra precisa que alguém a pregue. É necessário o semeador. Jesus com isso está dizendo da grande necessidade do semeador. Jesus Cristo, ele escolheu 12 semeadores na sua equipe direta. Jesus tinha 12 semeadores. E lembra que ele colocou de 2 em 2 para pregar a palavra? Lembra de Mateus 10? Interessante que ele mandou de 2 em 2, porque é melhor que seja 2 do que 1. Um para apoiar
o outro. Então, Jesus mandou de 2 em 2 pregar a palavra, eram semeadores, eram discípulos que depois ele tornou apóstolos. Dos 12 discípulos, ele se tornou apóstolos. Mas Jesus não tinha só 12 apóstolos, Jesus não tinha só 12 discípulos, Jesus tinha 12 apóstolos, mas ele tinha também uma equipe de 70. Lembra de Lucas 10? Que ele tinha uma equipe. A segunda equipe de Jesus era uma equipe de 70 pessoas. E ele mandou os 70 pregar o evangelho. E começou pregando em Israel, porque Jesus Cristo tinha a urgência. Havia uma palavra que Jesus precisava pregar primeiro para Israel. Mas nessa ida a Israel, Jesus alcançou muitos gentios no meio do caminho. 12 mais 70, Jesus tinha 82, Judas saiu fora do apostolado, foi colocado Matias no lugar de Jesus, e continuou 82 na equipe. Depois disso, veio o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo sobre eles, e aí os 12 tomando a frente, e se multiplicaram os milhares de semeadores, a ponto de Pedro pregar a palavra. Pedro semeou em uma pregação, cheio do Espírito Santo. Deus quis fazer assim com Pedro. Pedro pegou a mensagem e ele ganhou quase 3.000 em uma só pregação. Diga assim, que colheita, hein, Marlon? Já pensou, Marlon? Marlon sozinho, agora comparando com o roçado, a roça, Marlon plantar sozinho um roçado e colher 3.000 espigas de milho. Como é que ele ia ficar? Abundantemente alegre. Imagina quando Pedro ficou tão alegre quando ele viu assim: nossa, pela graça eu ganhei quase 3.000 numa pregação só. Agora, dando um salto gigantesco na história, Billy Graham ganhou milhares e milhares de Jesus Cristo, para Jesus Cristo, aliás, milhares e milhares para Jesus. Começa de 1950, Billy Graham no ginásio de futebol, milhares se entregando para Jesus. Foram milhares, ele pregava para milhares. O ginásio de futebol era lotado naquela época, e ele ganhou milhares e milhares e milhares de vidas para Jesus. Que privilégio de Billy Graham. Oh, aleluia. Já está no paraíso, um homem de Deus, um americano, que foi para a glória um tempo desse atrás. Ele disse: minha casa não é aqui. Quando eu for para a glória, eu estou voltando para casa. Que segurança, hein? Ele disse: eu não vou morrer não, eu vou voltar para casa. Que segurança, irmãos. É lógico que ele ia morrer, mas ele estava tão seguro que ele não estava nem lembrando do tombo da morte. Estou voltando para casa. Sabe aquele hotel bom que você foi uma vez na vida? Você fala assim: quero voltar para lá de novo. Não aquele apertadinho, né? Aquele apertadinho eu acho que não volta mais não. É mistério aqui. Só alguns entendem. Estou falando por parábola agora. Mas aquele hotel que foi bom, você foi, fala assim: vou voltar para lá. É Billy Graham disse: vou voltar para casa também, irmão. Hotel 1000 estrelas. Ainda é pouco, irmão. Hotel 10 bilhões de estrelas com reticência. É as mansões celestiais. Condomínio fechado. Billy Graham disse: eu vou voltar para casa. Eita, irmão, isso dá um conforto danado para você vencer a infeliz da morte, né? Como disse um certo escritor, que a morte na vida de um salvo é apenas uma picada sem veneno. A morte ainda nos pica, ainda nos derruba, mas sem veneno. Porém, aqueles que estiverem vivos quando o Cristo voltar, nem essa picada vai sentir, porque serão transformados num triscar de olhos. Se você estiver vivo, quando Jesus voltar, você não vai sofrer picada da morte, você vai ser transformado num triscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Na palavra mesmo, no grego é átomos, uma unidade indizível de tempo. Ou seja, é tão rápido, mas é tão rápido, Creuza, que nós vamos ser transformados. Eu espero que Daniel esteja. Eu não sei se eu vou estar bem. Quem sabe eu esteja, né? Ou quem sabe você esteja também. Mas não sei quando Jesus voltar. Mas quem estiver vivo aqui,
não vai morrer. Vai ser transformado num triscar de olhos. Meus irmãos, essa é a essência do Evangelho de Jesus. Produzido pela palavra, a semente é a salvação de vidas. Porém, lamentavelmente, nós temos aqui 4 tipos de receptividade à palavra. Primeiro, a primeira verdade, qual foi? É necessário semeadores. A palavra de Deus, ela é poderosa, mas é necessário que nós preguemos, e o privilégio de nós pregarmos a palavra do Senhor. Todos nós somos chamados para semear. Diga para o seu que está ao seu lado: é necessário você pregar. É necessário. Eu falei aqui que Jesus está dizendo isso, que é necessário. Ele escolheu 12, escolheu mais 70. Depois se multiplicou por milhares e milhares e milhares. De 3 mil, depois aumentou para 5 mil. E eles continuavam pregando a palavra. É necessário. Muita gente pregando. Em livro de Atos, eram milhares de pessoas pregando, meus irmãos. E os irmãos naquela época pregavam mesmo. Davam um espírito de assim: Jesus se salve. É uma metáfora que eu estou falando. Dava um espirro, saía: Jesus se salve. Piscava os olhos e assim: Jesus te ama. Era assim, pregava mesmo. Então Deus renove a nossa vida, né? Se estiver comendo, pregue. Se estiver lanchando, pregue. Se estiver passeando, pregue também. Uma igreja Betel brasileiro, no bairro de Intermares, em João Pessoa, ela foi fundada com a semeadora Dona Lídia, missionária Lídia Almeida de Menezes, que era, além de missionária, era uma evangelista. Ela, caminhando na praia, começou a evangelizar na praia e fundou uma igreja. Bem, talvez você não seja um evangelista, mas você pode pregar. Você pode e deve pregar onde você andar. Porque o semeador é necessário. Segunda verdade, existe 4 tipos de recepção a essa palavra, a esse evangelho do reino dos céus. Versículo 18. Jesus fala assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Jesus está dizendo isso: discípulos, fique atento. Os ouvidos bem escancarados para a explicação que eu vou dar a vocês. Qual é a explicação? 4 tipos de recepção a essa palavra. Não pense, irmãos, que todos vão reagir positivamente à pregação. É isso que Jesus está deixando claro aqui. Primeiro terreno: a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno. Olha só como é sério, olha para cá, olha para a Bíblia, 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, e vem o maligno. Que é o maligno aqui? O diabo. E vem o maligno, que é o diabo, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Irmãos, é muito sério. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus disse que aquela semente que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que recebem a palavra, mas o diabo tira a semente das suas sementes. O que foi semeado no coração. É incrível. Essa é a primeira recepção que alguns dão a palavra. Ouvem, mas o diabo, o maligno, tira a palavra da salvação que foi semeada no coração deles. É muito sério. Segundo tipo de terreno, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, ou seja, entre as pedras,
Este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Agora, segundo tipo de recepção. As pessoas que recebem a palavra e elas recebem com alegria. Interessante que elas recebem logo, de imediato, e com alegria. Parece que vai acontecer alguma coisa, mas não. Jesus diz assim: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Essa palavra escandaliza, eu vou explicar daqui a pouco ela. Então Jesus está dizendo que aquele que a semente caiu entre as rochas, a palavra, eles recebem com alegria, mas não tem um terreno próprio, porque está sobre a rocha, e não tem raiz, e a planta morre. Não tem sustentabilidade na palavra. E o que causa isso? Quando vem a perseguição. Irmãos, rápidas palavras, eu quero dizer que quando eu me entreguei para Jesus, os meus primos usados pelo maligno disseram frases tão terríveis. Se eu fosse esse terreno aqui, não tinha seguido Jesus, com a coisa perversa que eles me disseram, que não convém dizer. Perseguição grave, diabólica. A palavra escandaliza significa se rebela contra a palavra que recebeu. Tropeça diante da palavra que recebeu. Se rebela. O comentarista de Mateus, alguma coisa, Tasker, ele diz que a palavra melhor para escandalizar significa se rebelam contra a palavra. Terceiro tipo de recepção, versículo 22. O que é semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A que cai entre os espinhos é aquela que é sufocada. A palavra de Deus, ela é sufocada. Por quê? Por duas coisas. O cuidado desse mundo. O que é isso? A paixão pelo mundo. As coisas do mundo. Você sabe o que é as coisas do mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Farra, bebedice, embriaguez, prostituição, depravação, festa mundana, imoralidade, libertinagem, tudo que tem no mundo. A palavra foi pregada, mas quando a pessoa... Quando os cuidados, os prazeres, o amor por esse mundo que passa, sufoca a palavra. A pessoa fala assim: eu não vou deixar meus prazeres mundanos. Sufoca a palavra. O que é sufocar? Sabe que morrer de sufoco? Morrer sufocado. Aí os cuidados, os prazeres, os desejos sufoca essa palavra. E aí ele diz outra coisa. Uma versão fala a fascinação das riquezas. Tem uma versão na NVT. Olha aí, NVT. Vamos terminar a palavra já. A versão NVT 22. Ela traduz, eu não lembrei, eu estudei, mas não lembrei agora. Ela fala uma expressão aqui, fala fascinação. O prazer pela riqueza. Quando a riqueza ela se torna um Deus para as pessoas.
Vocês lembram daquele jovem que tinha fazendas como deuses dentro dele e ele não seguiu Jesus? E Jesus falou assim: venda as fazendas, Deus pobre e me siga. Ele foi? Não, porque que o problema não é a riqueza em si, é a fascinação por elas. É quando ela se torna um Deus. Lembra que Jesus chamou, na época de Jesus, chamava a riqueza de mamon. Lembra que ele falava assim: não podeis amar a Deus e mamon ao mesmo tempo. Ou seja, não pode ser escravo, não pode ser servo de Jesus e escravo de mamon. Mamon era o Deus das riquezas. Quando vira um Deus, o problema não é a riqueza, porque tem muitos ricos salvos. O problema é a fascinação e o domínio, e quando ela se torna um Deus, como foi no caso daquele jovem, aí sufoca a palavra. Exemplo, também se traz a questão de um rico que tem muito dinheiro e recebe a pregação da palavra. E ele costuma trazer 10 mulheres para se prostituir dentro do seu iate. E muita bebida, muita cachaça, muita depravação, muito sexo imoral, muita e fama e outras famas mundanas. E alguém prega a palavra e diz assim: você vai ter que se arrepender dos seus pecados e ser marido de uma mulher só. Ele diz assim: não, eu quero ficar assim, no meu iate, no meu harém. Não, peraí, o senhor está pedindo demais. O que está pedindo é Jesus. E aí, essa pessoa rica, rico, muito rico é que faz coisa mesmo. Quando tem mais Deus é que faz coisa perversa mesmo, soberba, né? Sufoca a palavra. Quando a riqueza se torna um Deus, a palavra é sufocada. Como é que diz aí, Deus, a tua versão NVI? Não, digo assim, a fascinação. É fascinação não, é outra que fala, outra expressão. Cuidado do mundo, porém os cuidados do mundo. E a fascinação das riquezas. Ilusão. Encontra aí, filho, NVT. É só ler o versículo. Lê o 22. Acha a palavra aí. Aí fala as preocupações dessa vida. É muito frágil. Eu pensei que era melhor, me confundi. Então, é a versão NVI que fala melhor. Porque ela traduziu muito simples os cuidados dessa vida. Sedução. Pronto. Quem disse essa palavra sedução? Pronto, lá. Essa palavra sedução. Todo mundo sabe o que é sedução, né? Atração sensual. É a sensualidade que das riquezas, que atrai a pessoa e ela se torna um Deus. E a palavra é sufocada. Por isso que Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico avarento, é aquele texto, entrar no reino dos céus. Um rico avarento, um rico idólatra, como aquele jovem. Porque o problema em si não é riqueza, é ser seduzido por ela e ela se tornar um Deus. E aí sufoca a palavra. Bem, meus irmãos, por último, Jesus fala: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Primeira verdade, é necessário semeadores. Segunda verdade, há 4 tipos de recepção à palavra que é pregada. Portanto, meus irmãos, Jesus deixou claro para os semeadores que nem todo mundo vai responder à pregação. Nem todo mundo vai recepcionar com uma boa terra a palavra.
Mas nós, como semeadores, continuemos a pregar. Eu prego pessoalmente, eu prego muito pelo Facebook. Hoje eu preguei muito pelo Facebook. Pelo Facebook não, pelo WhatsApp. E também pelo Face eu prego. E também pelo Instagram eu prego. Eu não tenho um Twitter, nem tenho outras coisas, tenho esses aí. Então, mas sabendo que nem todos vão responder como uma boa terra. Há 3 tipos complicados que não vão se render à palavra. Mas há sempre um coração de boa terra que a palavra de Deus vai ficar e vai multiplicar. E Deus vai salvar essa pessoa. Que a palavra entra, ele compreende e ele é salvo e segue Jesus. Eu encerro dizendo as palavras de Isaías. Isaías 53, o que é que ele diz? Quem ouviu a nossa pregação? Isaías já está dizendo. Nem todo mundo vai ouvir para se converter. Quem ouviu a nossa pregação? Mas calma, que sempre haverá um coração ou corações receptíveis à palavra e vão ser salvos. Fascinação. A minha também fala fascinação. Fascinação, eu gostei que fica clara, a de Claudinha ali é sedução, é algo que é mais impactante.